Doutor Francisco, o senhor me fala um pouquinho da sua trajetória aqui no Vila Loyola. Olha, eu ingressei no Hospital Vila Loyola em 1982, quando foi inaugurado o primeiro CTI público do estado do Pará. Eu ingressei como plantonista do CTI. Naquela época haviam algumas dificuldades, como por exemplo, o CTI não tinha corpo de enfermagem para trabalhar junto com a equipe médica. E depois do meu primeiro plantão, eu procurei o diretor-geral, na época, o Dr. Délio Guilhom, e disse a ele da importância e da necessidade de nós termos uma equipe de enfermagem só do CTI. E ele então me disse qual é a solução. Eu digo, olha, a solução é nós mandarmos algumas pessoas que nós devemos escolher para fazer um treinamento de pelo menos 120 dias nesta área e depois elas serem contratadas e formar a equipe. Então ele se comprometeu em arrumar as passagens aéreas, a estadia, e eu arranjei o estágio delas na Beneficência Portuguesa lá em São Paulo, e elas passaram 120 dias, fizeram um rodízio amplo na área de urgência e emergência, no pós-operatório de cirurgia cardíaca, e depois voltaram uma a uma e foram compondo a equipe inicial da enfermagem, 5 enfermeiras do CTI. Dessas pessoas que fizeram parte desse grupo, 2 delas fizeram depois pós-graduação. Uma é doutora em enfermagem e a outra tem título de mestre. Certo. Nesse tempo todo, o senhor falou que o senhor entrou na época que não tinha o CTI, né? Que foi implantado o CTI. Qual era a maior dificuldade do hospital em si? Pois é, veja bem, o centro de terapia intensiva é aquele local para onde vão normalmente aqueles pacientes mais críticos, mas acima de tudo potencialmente recuperáveis, né? Então são indivíduos que têm uma condição de doença avançada, mas eles têm condição de serem recuperados. E naquela época, como não havia o CTI, muitos desses pacientes eram tratados nas enfermarias. E, naturalmente, com alguns improvisos, porque como o paciente era um paciente grave, você tinha que montar algum aparato à beira do leito do paciente para dar um suporte adequado em termos de tratamento de um paciente com gravidade. Quando o CTI foi inaugurado, praticamente todos esses pacientes passaram a ser encaminhados ao CTI, né? E o hospital ganhou em qualidade porque nós passamos a ter um local com 10 especialistas na área e em condições de tratar de forma adequada esses pacientes que não tinham um tratamento adequado à época, né? A maior importância do Vila Loyola, na época que o senhor estava aqui, do CTI para hoje, mudou muito? Olha, o hospital mudou, né? Naturalmente, nós temos que, numa percepção histórica, levar em consideração as fases que ocorreram essas mudanças. Na década de 80, conviviam aqui dentro 2 instituições. O Instituto Vila Loyola, uma entidade privada, e o Hospital dos Servidores do Estado, que havia sido erguido em 1961, né? E para ser o hospital de atendimento aos servidores do Estado do Pará, em área que foi cedida pelo Instituto Vila Loyola através de um convênio durante 30 anos para ser utilizado. Então, conviviam 2 instituições aqui dentro. E, na realidade, já nessa época, 80, já havia uma terceira instituição também aqui próximo, porque a Faculdade de Medicina do Estado havia sido inaugurada em 1970. Então, 3 instituições. No caso, o Dr. Jean Bittar,
que foi uma pessoa importantíssima aqui dentro da instituição, porque coube a ele organizar e orientar todo o processo de construção do Hospital dos Servidores do Estado. Ele foi o primeiro diretor e dirigiu o Hospital dos Servidores do Estado de 1961 a 1981, quer dizer, ele passou 20 anos na administração, ao mesmo tempo em que ele era o presidente do Instituto Orfila Loyola e o diretor da Faculdade de Medicina do Estado. Então, o Dr. Jean Bittar era realmente uma figura importantíssima dentro da instituição, né? Não só pelo seu pioneirismo, ainda nos anos 40, quando, junto com outros grandes médicos, como o Dr. Otávio Lobo, Dr. Monteiro Leite, a doutora Elisa Roffé e outros, organizaram o Departamento de Oncologia do, à época, Instituto Orfila Loyola. Hoje, o que ocorreu com o tempo? Com a aproximação do fim do convênio, foi criado um decreto de desapropriação do Instituto Orfila Loyola e criado no seu lugar uma empresa pública que se transformou no atual Hospital Orfila Loyola, né? E a tendência hoje do Hospital Orfila Loyola, dado principalmente a relevância que assumiu aqui dentro o Departamento de Oncologia, ele vir a se tornar um hospital puramente da área oncológica. Ele já é um grande centro de oncologia no norte do Brasil, né? Desempenha esse papel desde que o Departamento de Oncologia foi criado. E, ultimamente, ele tem passado por mudanças significativas, tanto do ponto de vista físico, como principalmente do ponto de vista da sua destinação, da sua finalidade. Quer dizer, o hospital deixou de ser um hospital meramente assistencial. Ele passou a ser um hospital de ensino, porque há 3 anos, quando o MEC reconheceu o Hospital Orfila Loyola como um hospital de ensino e campo de treinamento dos alunos da Universidade do Estado do Pará, ele deu um passo importante, além da finalidade sua anterior, que era a assistência médica. E agora, mais recentemente, este ano, nós conseguimos estruturar o Comitê de Ética e Pesquisa em Seres Humanos no hospital, condição indispensável para nós organizarmos os grupos de pesquisa que vão atuar na instituição. Hoje em dia, qualquer instituição da área médica que deseja se tornar uma instituição de ponta, uma instituição de relevância dentro da sociedade, obrigatoriamente ela tem que produzir conhecimento. E para produzir conhecimento, nós temos que ter pessoal qualificado, pesquisadores que desenvolvam projetos de pesquisa. E como se trata já de um hospital ligado a uma instituição universitária, os projetos de pesquisa se repliquem, melhorando a graduação dos alunos de medicina, criando programas de especialização na área médica, criando programas futuros na área de pós-graduação, com mestrado e doutorado, e, acima de tudo, ajudando também a desenvolver as áreas afins à medicina, como é o caso da enfermagem, da fisioterapia, da terapia ocupacional, da fonoaudiologia, da psicologia, nutrição, que são áreas que fazem uma interface muito grande com a medicina. Então, eu diria que o momento que o Hospital Orfila Loyola vive é um momento realmente importante na sua história. Está se consolidando cada vez mais como um centro de reconhecido nível na área de ensino e, seguramente, na área de pesquisa dentro da oncologia. Nesse tempo todo, o que foi que o senhor viu de mais importante? Pois é, o que eu acho que houve de mais importante é que o hospital preservou alguns aspectos interessantes da época da sua fundação. Por exemplo, o Dr. Ofir Pinto de Loyola, que foi o fundador do hoje Hospital Orfila Loyola, ele era pediatra, né? Foi professor catedrático da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Pará,
E ele criou uma instituição de amparo e assistência à infância desvalida do Pará. E essa instituição teve um papel muito importante na primeira metade do século XX, né? Desde 1912, quando foi criado, até mais ou menos 1934, ou um pouquinho mais depois do falecimento do Dr. Filloyola, a pediatria era o alvo principal das ações realizadas aqui dentro. E isso tudo com um caráter extraordinário, porque o Dr. Filloyola, ele tinha um grau de benemerência muito grande, ele atendia de forma gratuita as crianças, ele criava programas de amparo à infância. Aqui, por exemplo, nessa área, funcionou inclusive uma área de apoio em termos de aleitamento para poder garantir que essas crianças tivessem uma infância saudável. E depois, mesmo quando, na década de 40, é criado o Departamento de Oncologia, a pediatria não foi esquecida. Ela continua tendo uma importância muito grande dentro da instituição. Um outro bloco hospitalar, aqui vizinho ao prédio original, que vai se destinar exclusivamente à oncologia pediátrica. Então eu diria que o sonho do Dr. Filloyola de amparar as crianças, de trazer conforto, de dar condições para que essas crianças pudessem ter um crescimento saudável e um futuro promissor, ele continua vivo quando hoje nós estamos no caminho de inaugurar a ala de oncologia pediátrica. Nós sabemos que certos tumores afetam de forma significativa as crianças e os adolescentes, né? E para isso nós temos que estar preparados para tratar esses pacientes e dar a eles todo aquele amparo que a medicina provê. Quer dizer, eu ressaltaria nisso tudo esse aspecto e esse traço da personalidade do Dr. Filloyola, né? Que engrandece a medicina, porque o médico ele deve ter, acima de qualquer coisa, para exercer a sua profissão em toda a sua plenitude, ele deve trazer consigo esse caráter humanístico, né? E passar isso, deixar isso como exemplo. Então eu acho que esse talvez seja um dos grandes legados do Dr. Filloyola à instituição. E a instituição continua, de certa forma, ligada aos seus objetivos iniciais, embora o foco hoje principal já não seja mais a pediatria, a oncologia, mas os princípios continuam os mesmos. Esse tempo todo de carreira aqui, o Filloyola, o que o senhor aprendeu? O que o Filloyola ensinou? O hospital? O que ele ensinou para o senhor? Olha, o hospital me ensinou muita coisa, né? Eu, quando cheguei aqui, em 1982, eu tinha apenas 7 anos de formado, né? E então eu estava ainda numa fase em que a gente está em pleno processo de aprendizado e de consolidação daqueles conhecimentos que a gente angaria na graduação e que a gente estende imediatamente após a formatura com a residência médica, com a especialização. Quando eu voltei para cá, eu tinha cumprido residência médica na Universidade de São Paulo e tinha conseguido o título de especialista pela Faculdade de Medicina da USP em cardiologia. Então voltei para cá com um interesse muito grande em aplicar esses conhecimentos, né? E aprendi muito aqui dentro, porque como o Hospital Filloyola atendia a população carente naquela época, não só os funcionários do Estado e seus familiares, mas a população carente, isso propicia um aprendizado muito grande em qualquer segmento da medicina, né? Você tem contato com uma série de pacientes que apresentam
uma série de moléstias e doenças que precisam ser investigadas, que precisam ser diagnosticadas de forma adequada para que tenha sucesso o tratamento delas. E então essa diversidade, não só na minha área, a cardiologia, mas acima de tudo na medicina, como um hospital geral, me permitiu isso. Além disso, aqui eu pude desenvolver outras áreas, por exemplo, com o aprendizado que eu tive aqui no hospital. Eu fui o primeiro presidente da primeira comissão de controle de infecção hospitalar do estado do Pará. Foi criado em 1983. Então, na época, era também uma grande novidade, porque se passava a ter um cuidado maior com a infecção hospitalar. Então, nós tivemos que implantar uma série de medidas naquela época, em 1983, que trouxeram até algum problema com relação ao corpo clínico, porque algumas pessoas tinham uma certa dificuldade em aceitar aquelas medidas que eram necessárias. Você precisaria implantar toda uma condição para poder ter um controle de infecção. A gente sabe que, por exemplo, a infecção hospitalar, ela requer um controle adequado. E um hospital que tem esse controle tem taxas baixíssimas, né? E nenhum hospital que se preze pode conviver com infecção hospitalar. Então, nessa época, em 1983, nós organizamos a comissão e, desde esta época, ela funciona de forma contínua, né? Então, trouxe uma perspectiva muito grande. Para mim, um aprendizado enorme, porque eu passei a me interessar também na área da infectologia, porque eu precisei conhecer uma série de aspectos ligados à infectologia. Também, logo depois, em 1985, um outro aspecto importante aqui dentro, que me deu muita experiência, eu fui designado o primeiro presidente da Comissão de Ensino e Pesquisa do Hospital dos Servidores do Estado. Essa Comissão de Ensino e Pesquisa, que foi constituída em 1985, é a atual predecessora desta Diretoria de Ensino e Pesquisa. Então, por aí, você pode ver como isso cresceu, como isso se consolidou. A Comissão de Ensino e Pesquisa, na época, era eu e mais 4 colegas que eram membros da comissão. E nós tivemos que estruturar uma série de aspectos, tentar alinhavar acordos com a Faculdade de Medicina para a área de ensino, tentar criar condições para melhorar o ensino dentro do hospital, criar condições para que se pudesse desenvolver pesquisa, né? E essa comissão, ela frutificou também, porque hoje nós temos a diretoria, né, que tem eu diria que a diretoria de ensino e pesquisa tem uma relevância extraordinária dentro do hospital. Hoje nós temos vários programas de residência médica, né? Nós temos residência na área multiprofissional, nós temos residência na área de enfermagem. Hoje nós temos um total de mais de 100 residentes, somando todas essas áreas, né? E isso foi muito, muito importante. E também, quando eu fui diretor do hospital, na minha administração, nós fizemos a reforma do 7º andar, onde nós destinamos o 7º andar só para a área relacionada a ensino e pesquisa. Naquela época foram criadas as primeiras residências dentro da instituição, né? E isso foi muito importante porque sedimentou também a condição necessária para que hoje nós tenhamos esses programas todos de residência médica. Neste ano também, em 1986, o Hospital dos Servidores do Estado, ele completou 25 anos. Nós fizemos uma jornada científica do jubileu de prata do hospital, trouxemos vários médicos e pesquisadores do Brasil inteiro, figuras de relevo dentro da medicina brasileira, como foi o caso do professor Hilton Rocha, que era oftalmologista e um homem de grande
cultura médica e humanística, né? Atuou na comissão coordenada pelo Dr. Afonso Arinos de Melo Franco, que criou todo o esboço da nossa futura Constituição. Essa comissão foi chamada Comissão de Notáveis, que o Dr. Tancredo Neves organizou à época, e o professor Hilton Rocha foi um dos participantes dessa comissão. E ele esteve aqui, fazendo 2 conferências aqui no hospital e trazendo com a sua presença um aspecto de grandiosidade para a jornada do Jubileu de Prata. Creio que só. Creio que é só. Toda a informação que você já passou. Doutor, brigadão, viu? Tá ótimo. Tudo bem? Vamos ver que o Loyola não perdeu, né? As raízes. Sem dúvida. Tem muita coisa para a gente fazer ainda, né? Tem muita coisa que precisa ser feita. Mas eu acho que a instituição, se nós formos analisar esse centenário, esses 100 anos, eu diria que o balanço da instituição é positivo, né? Doutor Vitor, bom dia. Bom dia. Prazer falar com o senhor. Precisava que o senhor me contasse um pouquinho da trajetória aqui do Loyola, sua como médico, como acadêmico, como médico, e as principais diferenças de tempo, de tratamento, do tempo que o senhor começou até hoje. Na verdade, foi constituído um convênio entre o hospital, o antigo Instituto Ofir Loyola e o governo do estado. Naquela altura, o governador era o general Moura Carvalho. Então foi feito um convênio entre a instituição, em 1962, e o governo do estado para que o Instituto Ofir Loyola até então especializado em atendimento a crianças e a pacientes com neoplasias malignas, passassem a atender os servidores do Estado. E para tal, então, foi criado o Hospital dos Servidores do Estado e construído esse bloco de 6 andares, 7 andares, e passou então a haver esse convênio Hospital dos Servidores do Estado e Instituto Ofir Loyola, que em princípio perduraria durante 15 anos esse contrato, podendo ser prorrogado por igual tempo. Isso aconteceu em 1962 e logo a seguir nós entramos aqui como estudantes de medicina, justamente no nosso primeiro ano de faculdade. Quando nós entramos na Faculdade de Medicina foi exatamente aí em 1962. E a partir de então a gente começou a frequentar extraoficialmente o hospital, porque naquela altura nós fazíamos, enquanto acadêmicos, estágio na Santa Casa, e era uma diferença assim, muito grande entre o que se praticava, a medicina praticada na Santa Casa, nos porões da Santa Casa, e a estrutura física que havia aqui no Hospital dos Servidores do Estado e Instituto Ofir Loyola. Então a gente vinha para cá com a perspectiva de ver uma situação diferente, a planta física diferente, as instalações diferentes. Era uma medicina de melhor qualidade do ponto de vista assistencial, porque as instalações eram novas, eram modernas. E desde então nós passamos a frequentar esse hospital até nos formarmos em 1967, quando nós optamos por fazer como especialidade cirurgia oncológica, que estava ligada diretamente a este hospital. E aí, então nós fizemos as nossas provas e concursos
para residência em cirurgia oncológica e fomos aprovados no Instituto Nacional de Câncer e passamos 2 anos e pouco lá como residentes, período durante o qual nós nos dedicamos à cirurgia oncológica, exatamente pensando em voltar para o Ofir Loyola. E efetivamente isso aconteceu, e no início dos anos 70, exatamente no início de 1970, nós voltamos para cá e começamos a nossa atividade como cirurgiões do Ofir Loyola. E permanecemos como cirurgiões do Ofir Loyola até 1992. 1992 foi exatamente o ano em que terminou o tal convênio entre o governo do Estado e o Instituto Ofir Loyola. E no dia em que terminava o convênio, o governo do Estado desapropriava as cotas, títulos e ações de tudo que dissesse respeito ao Instituto Ofir Loyola e passava a ser o dono de todas essas estruturas, porque até então o Instituto Ofir Loyola, não obstante ser uma entidade de caráter filantrópico, ela possuía uns acionistas, uns cotistas, algumas coisas assim. E a partir de então, de 1992, o governo desapropriava essas cotas, títulos, direitos, ações, tudo que dissesse respeito à propriedade sobre o Instituto Ofir Loyola passaria a ser do governo do Estado. E que, depois disso, é que ele iria indenizar, mas a desapropriação estava feita. Nesse momento, então, da desapropriação, nós fomos chamados para exercer, porque éramos da casa e já tínhamos aqui 20 e poucos anos, para tomarmos o comando do Instituto Ofir Loyola enquanto órgão do governo, já a partir de então. E aí nós fizemos esse processo de transição durante 2 anos e pouco, entre quase 3 anos, entre a fase de privado para público do Instituto Ofir Loyola. E depois disso nós voltamos à nossa lide como cirurgiões e saímos a partir de 95 da direção, visto que a partir daí então foi constituído um terceiro ente resultante da fusão do Instituto Ofir Loyola com o Hospital dos Servidores do Estado e passou a se constituir aí o Hospital Ofir Loyola. E nós voltamos então para as nossas atividades como cirurgião e saímos da direção. E passamos esse período todo então como cirurgiões da instituição, até que agora, neste ano de 2012, exatamente 20 anos depois desse processo de desapropriação, nós fomos novamente convidados pelo governo do Estado para assumirmos a direção do Hospital Ofir Loyola. Nesse tempo todinho, o que foi que o senhor viu de mais importante? Nesse tempo todo, o Hospital Ofir Loyola ele mudou muito. Aquilo que era uma administração praticamente familiar, ele passou a ser uma estrutura muito grande e uma estrutura mais difícil de ser feita, de ser administrada, e muitas coisas evoluíram nesse tempo, do ponto de vista da oncologia e das demais especialidades que ainda estão hoje agregadas e juntas no Hospital Ofir Loyola, como a nefrologia, como a hemodiálise. Nesse meio tempo, nós vimos que os métodos de diagnóstico evoluíram extraordinariamente, de tal forma que a medicina que se praticava naquele início era uma medicina que era baseada
muito mais nos exames clínicos e agora é uma medicina baseada muito mais em diagnóstico por imagem, diagnóstico laboratorial. Então houve assim um grande avanço na medicina, sobretudo do ponto de vista de imagens e do ponto de vista de diagnóstico. Embora do ponto de vista de tratamento também houve muito avanço, tanto na cirurgia quanto nos tratamentos complementares das patologias neoplásicas, como é o caso da quimioterapia, que evoluiu muito nesse período, que naquela altura a gente tinha umas 3 ou 4 drogas, hoje existe um arsenal de centenas de drogas para combater o câncer. Então houve uma modificação muito grande no período. O senhor aprendeu coisa aqui no Filaiol? Com certeza. Lado profissional, lado pessoal. Exatamente. Lado humano, Também. O senhor pode me dizer o que o senhor aprendeu como humano aqui no Filaiol, o que o hospital lhe proporcionou, além de conhecimentos e de tudo mais? Aqui nesse hospital a gente tem que ser, sobretudo, ter uma grande dose de humanismo. Aqui nós temos que ser humildes porque é uma doença muito grave, é uma doença que quase sempre leva à morte e que nós procuramos sempre diagnosticar, e sempre que possível, isso muitas vezes não é possível, o doente na sua fase, o tumor na sua fase mais inicial, para que eventualmente possa haver tratamento. Então, isso aqui a gente tem que aprender lições de humildade, a gente tem que calçar as sandálias da humildade para poder caminhar, porque é muito difícil a gente lidar com esse tipo de paciente, com esse tipo de doença. Alguma história em particular lhe chamou a atenção? Algumas histórias particularmente chamaram a atenção, histórias que a gente pode contar, outras que a gente não pode contar, mas tem muitas histórias ao longo desse período, já se lá vão quase 50 anos nisso, né? Se a gente considerar que foi feito o convênio em 52, ou melhor, em 62, são exatamente 50 anos, metade do tempo de vida da instituição. Tem histórias interessantes, tem histórias emocionantes, tem histórias de todos os tipos. Cada uma delas o senhor aprendeu algo novo. Com certeza, a gente sempre aprende alguma coisa, até histórias de curandeiros mandando que o paciente, eles mesmos mandando que pacientes viessem, procurassem o hospital, procurassem determinado médico, procurassem determinado tratamento, porque eles sabem que não poderiam dar soluções àqueles casos graves que se lhes apresentavam. Né? Leila, quer perguntar alguma coisa? Eu queria falar sobre a evolução, a importância da evolução na assistência à oncologia nesses anos, a respeito de tecnologia, e a importância do Hospital Filaiol para o Pará, para a região norte como um todo. O Hospital Filaiol, ele representa uma referência. Eu quero dizer referência, não quero dizer excelência, né? Porque excelência nós estamos longe disso ainda, a gente procura sempre melhorar, mas ainda não atingimos o grau de excelência. Pode ser que atinjamos um dia, mas não é o momento ainda. Nós temos que evoluir muito para chegarmos lá. Mas, de todas as formas, o Hospital Filaiol é o centro de referência para tratamento das doenças oncológicas, sobretudo. Existem hoje no estado outros centros, mas até alguns anos atrás, o Filaiol era o único centro de referência quase que para a região norte toda. Desde o Pará até o Acre não havia durante muito tempo nenhum centro de referência de tratamento de doenças oncológicas. A partir de um determinado momento, o governo resolveu adotar uma política nacional, o governo federal, uma política nacional de atenção oncológica, onde começaram a ser criados centros
de atenção oncológica sejam CACONs, ou seja, Centro de Atenção Oncológica, até UNACONs, que são centros mais simples, são unidades de atendimento em oncologia, e que já se encontram alguns, não só na região norte, mas também no Pará, onde nós temos pelo menos 2 outras unidades que também tratam de patologias oncológicas, uma em Santarém e uma outra aqui mesmo, em Belém, que está em vias de ser inaugurada, que é a UNACON do Barros Barreto. Mas o Hospital Ofir Loyola ele é ainda um centro de referência importante aqui na região norte para a atenção oncológica. Julgo eu que, além do Ofir Loyola, hoje ainda na Amazônia, na região norte, só existe um centro de referência em oncologia, que é o de Manaus, e que não existia antes. Então, ele continua sendo um centro de referência. E ele evoluiu bastante nesse período, e o atendimento também evoluiu bastante, de tal forma que o que era pequenininho antes, hoje já é um atendimento massificado, não é? O Ofir Loyola faz 150, 180 sessões de quimioterapia por dia, faz um igual número de atendimentos de sessões de radioterapia, faz um determinado, em torno de 20 cirurgias diárias voltadas para a oncologia e assim por diante. Ou seja, é um volume muito grande. Quando eu aqui cheguei, para vocês terem uma ideia, a gente conseguia resolver as cirurgias do Ofir Loyola todas num dia só, que a gente fazia uma espécie de um mutirão na quarta-feira. A gente operava de manhã e de tarde todos os cirurgiões do Ofir Loyola e praticamente nesse dia nós punhamos em dia as cirurgias dos pacientes oncológicos. Hoje, a gente tem todos os dias dedicado às cirurgias de pacientes oncológicos e, mesmo assim, ainda temos filas de espera que a gente está tentando, dentro do possível, reduzir cada vez mais, sobretudo tirando dessas filas os benignos e transferindo para outros hospitais da rede pública e outros hospitais que pertencem também ao complexo Ofir Loyola, para que diminuam essas filas e ficam só os pacientes de patologias malignas. Doutor, qual é a principal dificuldade para assistir oncologia? Dessa falta da atenção primária, é o diagnóstico precoce? Com certeza, até porque eu diria que 80% dos pacientes que procuram a instituição são portadores de tumores avançados. Ora, se a gente tem 80% nos estadios 2, 3 e 4, que são os mais avançados, a gente, embora trate, mas as chances de cura são inversamente proporcionais ao avanço da doença. Então, se a gente trata doenças avançadas, são muito mais difíceis de tratar, as cirurgias são maiores, os recursos gastos são bem maiores e as respostas e os resultados são menores. Ao passo que, se a gente trata os tumores na sua fase mais inicial, seja na fase de tumor in situ, seja no estadio 1, a gente consegue resultados muito superiores com investimentos muito menores. Ora, isso é decorrente da falha ou até, às vezes, da própria cultura da população, que não procura um atendimento logo na sua fase inicial. Qual é a cultura que persiste, sobretudo nas populações mais pobres? Eles tentam se safar, de alguma maneira, de alguma mazela que lhes acometa, seja fazendo automedicação, autotratamentos e etc. E já vão procurar uma estrutura de saúde sempre quando já é numa fase mais avançada. Ora, isso, se a gente está a tratar de um resfriado comum, isso não causa grande problema, mas se
estamos a tratar de uma doença grave como é o câncer, isso terá consequências com certeza desagradáveis. Então, não é só uma falha na atenção básica, porque a atenção básica ela seria muito importante no sentido de diagnosticar os tumores na sua fase mais inicial, mas também da própria população e da educação, eu diria, do povo de procurar, frente a determinados sintomas, logo a atenção básica. Não é o que acontece, isso é uma questão cultural. Você que tem tempo de gestão até curto, o senhor como gestor do Hospital Loyola, o que é que o senhor planeja para esses anos de gestão? Nós planejamos muita coisa, não sabemos se a gente terá êxito, mas a gente planeja melhorar, por exemplo, o diagnóstico, a gente planeja dar uma melhor atenção, melhor conforto, melhor condições físicas ao nosso hospital, que acho que já fizemos uma parte disso, já inauguramos alguns leitos, 30 leitos, 30 e poucos leitos no terceiro andar, que já dá um melhor aspecto ao hospital, e esperamos recuperar o centro cirúrgico, a cirurgia e todo o segundo andar, para dar uma melhor condição, uma melhor dignidade aos nossos pacientes e também melhor condição de trabalho para os nossos médicos. Para isso, então, a gente tem que melhorar o diagnóstico, a gente tem que comprar material cirúrgico melhor, a gente tem que melhorar, enfim, todas as condições do hospital. É isso que a gente pretende ao longo desses poucos anos que a gente vai estar aqui. A gente pretende fazer muita coisa em 2 anos e pouco. Quando o Dr. Mário Rubens ingressou aqui no Hospital Loyola, qual foi a importância dele? Vai começar a gravar? Isso. Tá. Vamos falar desde o início para ficar. Meu pai, em 1948, 49, ele foi fazer a clínica médica, especialização em anestesiologia em São Paulo, passou 2 anos. Logo que ele voltou, e acredito que desde 1951, ele começou a trabalhar no Instituto Alfer Loyola, não sei exatamente a data. E durante quase toda a sua vida profissional, ele trabalhou com dedicação ao Instituto Alfer Loyola. Meu pai sempre se preocupou, não só dar um atendimento de qualidade, tratamento, primeiramente aos jovens e depois o tratamento na condição de anestesista, cuidado com os pacientes, no tratamento do câncer. E vendo o sofrimento, o espírito dele, humanitário, o espírito dele, que se comovia com o sofrimento dessas pessoas, principalmente os familiares daquelas pessoas que estavam internadas, o papai buscou trazer para dentro do hospital um trabalho de conforto, de amparo para essas famílias, se preocupando em humanizar e fazer um atendimento não só ao paciente de forma caridosa, mas também a atenção aos familiares para que o sofrimento dessas pessoas fosse minimizados. E por conta disso, e o testemunho disso também sempre me foi passado pelos amigos dele, com quem ele trabalhou muito tempo aqui no Alfer Loyola, dizem que essa preocupação levou com que ele criasse e fosse um dos incentivadores para a criação não só da capela, que hoje tem o Instituto Alfer Loyola, mas também pelo núcleo ambiental de humanização São Lucas, que tem o propósito de dar esse conforto, dar essa atenção aos familiares das pessoas que estão em tratamento do câncer no Instituto Alfer Loyola. O que levou o seu pai a escrever um livro sobre a história dessa instituição? Eu acredito que o fato dele ter se preocupado em registrar um pouco da história do Alfer Loyola, das pessoas também, os registros das pessoas com quem ele trabalhou, que criaram e formaram essa grande instituição.
é justamente pela dedicação e o reconhecimento que ele sempre teve pelo relevante e importante trabalho que o Instituto Ofir Loyola presta para a sociedade paraense. Até hoje a gente tem esse núcleo de criminalização. E o senhor, como o senhor vê o seu pai como profissional? Você disse que aqui é como se fosse a segunda casa dele, a dedicação dele para essa instituição. Pois é, eu comentei que o meu pai tinha na medicina e no hospital Ofir Loyola quase como uma segunda casa. Eu não sei se era quase como uma segunda ou como uma primeira. O nosso pai, ele tinha uma dedicação muito grande pela medicina, pela anestesiologia e a melhoria do ambiente de trabalho em todos os hospitais no qual ele exercia a sua profissão. E com isso, talvez, na nossa infância, na infância minha e dos meus irmãos, ele era uma pessoa não muito presente por conta de nós permanentemente sabermos que ele estava no hospital, estava trabalhando, só chegava à noite. O pouco tempo que às vezes dispunha para ele fora do trabalho, ele, como apreciador de um esporte que influenciou talvez todos os filhos, que é o tênis, ele permitia tão somente no clube esse convívio com ele mais próximo, nesse momento de lazer dele e que também era um momento de lazer nosso, fora das escolas, dos estudos. Então, deu para criar um laço de amizade também decorrente da prática do esporte, que sempre nós filhos praticamos junto com ele, mas essa ausência dele em casa também se fazia muito presente, a percepção dessa ausência, porque nós enxergávamos uma dedicação muito grande dele para a medicina e talvez não dava assim muita atenção para os filhos, se preocupando com as questões que ele deixava a cargo da nossa mãe, em que também sempre esteve ao lado dele apoiando e ajudando no crescimento profissional dele. E com isso ele pôde, com essa formação familiar bem estruturada, ele pôde se dedicar e também tentar ajudar aquelas famílias aqui dentro do hospital, no tratamento do câncer especialmente, pudesse ajudar essas famílias para confortá-la, para ajudá-la também a superar aquele momento difícil no tratamento. Tá bom? Doutor Paulo, qual foi a importância do doutor Eugênio Soares aqui para o Hospital Loyola? O Dr. Eugênio Soares era um empresário e que assumiu a presidência do Instituto Ofir Loyola ainda nos anos 40. E foi junto com vários amigos dele, o objetivo dele aqui dentro era, obviamente, aumentar e melhorar o atendimento dentro do Instituto Ofir Loyola. E acho que a grande importância que meu avô tem dentro do Instituto foi a criação do Departamento de Câncer e a compra do primeiro aparelho de radioterapia para o hospital. Foi aí que o hospital começou a ser referência em câncer na região norte. Eu acho que o grande legado dele está exatamente nisso. Depois, ele já doente, no final, nos idos lá de 56, 54, não estou lembrado exatamente a data, foi quando ele passou para o Dr. Jean Bittar, a presidência, e ficou como vice-presidente, por ele já estar doente, e ter se mudado para o Rio de Janeiro, para tratamento, essa coisa toda. E ele deixou uma equipe todinha que era de confiança dele, que continuou seguindo os caminhos que ele já tinha mais ou menos traçado e ampliando o hospital nesse atendimento novo, que além de assistência à infância, passou a atender os pacientes oncológicos. E o que foi que modificou da assistência à oncologia até os dias atuais? Como modificou? O que modificou na estrutura da assistência à oncologia até os dias atuais? Isso mudou muito, né? A assistência à infância começou de maneira rudimentar, foi quando foram criando-se os departamentos, né? E hoje nós temos todos esses departamentos de câncer, cabeça e pescoço, mama, tórax, abdômen. Isso foi criando, obviamente, os departamentos e esses doentes começaram a ser atendidos de modos mais específicos.
Hoje nós temos uma tecnologia toda, uma abordagem do tratamento do câncer multidisciplinar. Eu acho que, obviamente, que se falar dos anos 40 para os anos hoje que nós estamos, é uma diferença muito grande do ponto de vista de distribuição desses doentes dentro do hospital. Eles são melhores atendidos, né? Especificamente para cada tipo de região onde o tumor atinge. Eu acho que as modificações de acordo com a evolução tecnológica e com as especializações que foram surgindo na própria radioterapia. Antigamente o radioterapeuta era radiologista e radioterapeuta, hoje não, ele é só radioterapeuta. Então isso fez com que o tratamento fosse abordado de forma, vamos dizer, mais integral. O senhor ingressou em que ano aqui no Hospital Fleury? O senhor ingressou como residente? Não, eu fui aluno na Faculdade Estadual de Medicina, que foi criada uma criação dentro dos médicos do Instituto Fleury, que era aqui dentro, a FEMP, como era chamada, Faculdade Estadual de Medicina do Pará, que deu origem ao EPA e tudo isso, os desdobramentos foram todos esses. Então, era muito interessante, porque esse hospital tinha dentro dele a Faculdade de Medicina, o Instituto Fleury servia consultório escola. Então, o Instituto Fleury tem uma tradição toda em ensino, sempre teve, e o que demonstra isso que eu estou dizendo. Então, era muito interessante, porque o aluno, ele praticamente fazia toda a faculdade dentro do hospital. Então, tanto a parte teórica como a parte prática era muito bem integrada. Eu acho que foi um momento muito feliz que nós tivemos aqui, com essa junção, com essa integração que existia entre a Faculdade de Medicina e o Instituto Fleury. O senhor está cerca de 24 anos aqui no hospital. O que o senhor viu de mais marcante durante esses anos na instituição? Eu acho assim a evolução da instituição, né? O que é marcante, obviamente, é que a instituição ela tem que crescer de acordo com a demanda populacional. Então, o Instituto Fleury, ele, dentro da sua história, houve muitas modificações, né? O que mais marcante, que eu acho que eu mais senti, foi a desapropriação do Instituto Fleury, que para nós que somos acionistas do hospital, além de médicos e tudo isso, para nós foi um golpe muito duro. Era uma instituição privada, sem fins lucrativos, reconhecida como de interesse público já por decretos, né? Tanto a nível federal, estadual como municipal. E nos pegou de surpresa, todos os médicos que aqui trabalhavam, a desapropriação do hospital. E eu acho que talvez tenha sido o que foi de mais marcante na história que nós estamos aqui antes da desapropriação. Então isso mudou muita coisa aqui no hospital, a forma de administrar, uma série de coisas. Então isso teve benefícios e outros não, a gente não pode dizer que só benefícios teve, né? Eu acho que o hospital, nesse ponto, ele perdeu em algumas coisas e ganhou em outras. É sempre assim a vida. O senhor tem uma relação com o seu hospital profissional e pessoal. Tem. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho dessa relação com essa A gente quando trabalha muito tempo numa instituição, veja bem, eu cresci ouvindo o meu pai falar e o meu avô, quando ele morreu eu era muito criança, mas eu me lembro, mas eu crescendo como isso aqui fosse uma obra de caridade de várias pessoas aqui dentro. O meu avô tinha esse hospital como uma grande obra de caridade. Eu tive a minha formação toda de infância ouvindo isso. Então a gente cria uma afeição muito grande ao hospital. Eu mesmo quando eu fui diretor, tentei preservar esses ideais todos dessa instituição. Eu acho que muitos que trabalham aqui acabam tendo uma relação de paixão com esse hospital e com os pacientes que aqui são tratados. Então eu acho que a nossa relação é sempre essa, tanto uma relação profissional como uma relação toda emocional e particularmente a minha família, como de outros que tiveram pessoas que foram importantes na história do hospital, tem essa relação afetiva dentro do hospital, que eu acho que isso é muito bom para a gente tratar o hospital da melhor maneira possível. E qual a importância do Hospital Fleury para o Estado do Pará? Acho que é um dos hospitais mais importantes do Estado, em todos os sentidos. Um hospital que sempre reuniu o que há de melhor na medicina, do ponto de vista de médicos aqui dentro. Tem uma história toda na medicina muito importante. Ele foi vanguarda em muitas coisas dentro da medicina, desenvolveu uma série de abordagens terapêuticas aqui, em um hospital que sempre foi referência. E veja bem, o Instituto Fleury nos anos 60, nos anos 70, ele era referência em toda a região norte. Nós tratávamos pacientes do Acre ao Maranhão. Então, é um hospital fundamental hoje na estratégia de saúde do Estado como um hospital de especialidade na área oncológica e na área que não é oncológica. Mas ele se destacou porque ele foi pioneiro na área oncológica. E talvez ele tenha chamado muito mais atenção, porque sempre foi o hospital que tratou
e foi formando cada vez. Hoje nós formamos especialistas nessa área, que foi mais uma evolução da instituição, né? Antigamente nós éramos um hospital praticamente só de assistência, tivemos a faculdade de medicina e depois desenvolvemos programas de pós-graduação, de residência médica e formamos especialistas. Então ele é um hospital estrategicamente fundamental dentro do estado do Pará e dentro de qualquer governo que venha aqui. E qual é o seu sentimento ver que a sua família foi precursora nessa história da assistência à oncologia? Isso nos orgulha bastante, na verdade, veja bem, o meu avô, na época que era o presidente do Instituto, ele comandou, mas junto a ele, essa ideia surgiu não só dele, mas do Dr. Otávio Lobo, que era muito amigo, do Dr. Armando Morelli, do Dr. Jean Bittar e tantos outros que estiveram aqui, que eram amigos dele do dia. E essa ideia foi trazida, na verdade, da radioterapia para o Dr. Otávio Lobo, e o meu avô apenas abraçou essa ideia e desenvolveu essa ideia e botou para frente essa ideia e acabou criando o departamento de câncer, que era ali perto da Praça da República, onde hoje é o edifício Eugênio Soares, ali era o departamento de câncer do Instituto Filloyola. Então nos orgulha muito da família participar e ter cooperado de alguma forma na medicina dentro do estado do Pará e no Instituto Filloyola, e que nos dá muito orgulho. Obrigada. Nada. Eu terei visto também, vou procurar pelo senhor.